Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de Direito Empresarial. A gente vai estudar na nossa aula de hoje o tema Estabelecimento Empresarial, as obrigações do empresário e marca e patente, que são temas bem importantes para a prova de vocês. Começando com o estabelecimento empresarial, que dentre os temas da nossa aula de hoje é um dos mais relevantes para a prova, que já caíram várias vezes, a gente vai analisar os artigos 1142 a 1148 do Código Civil. Então, a gente vai começar com o conceito de estabelecimento empresarial, que está no 1142. O estabelecimento empresarial ele é um complexo de bens organizados para o exercício da empresa. E quem é que organiza esses bens? Quem organiza esses bens? É o empresário, a sociedade empresária ou a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, cuidado. O estabelecimento não é um local físico onde o empresário exerce atividade. O estabelecimento é todo o complexo de bens organizados pelo empresário para o exercício da empresa. Então, atenção, complexo de bens organizados. Que bens são esses? Bens corpóreos ou bens incorpóreos? Então, a marca, a patente de invenção, o modelo de utilidade são bens incorpóreos. O imóvel, o carro, o maquinário são bens corpóreos. Então, quando a lei fala em complexo de bens, está falando tanto de bens corpóreos como bens incorpóreos que compõem o estabelecimento empresarial. E esse estabelecimento empresarial, ele pode ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Peraí, professora, o que significa esse negócio jurídico aí translativo e constitutivo? Significa que o estabelecimento empresarial, ele pode ser alienado, e a alienação é chamada de trespasse, você já deve ter ouvido essa expressão na prova. O estabelecimento empresarial pode ser arrendado e tem também o usufruto do estabelecimento empresarial. Então, eu posso ter o trespasse, o arrendamento ou o usufruto, tá? Então, pode o estabelecimento empresarial ser alienado, eu posso ter um arrendamento do estabelecimento ou eu posso ter um usufruto. Agora, cuidado, para que esse contrato de trespasse, de usufruto ou de arrendamento, ele produza efeitos perante terceiro, a lei obriga que esse contrato seja averbado tanto no registro público de empresa mercantil como publicado na imprensa oficial. Então, se eu sou titular de uma Eireli e eu realizo o trespasse, a alienação dessa Eireli, eu tenho que pegar esse contrato de alienação e averbar esse contrato no registro público de empresa mercantil e publicar isso na imprensa oficial. Sabe por quê? Se eu não realizar a publicação e a averbação, eu não tenho como opor esse ato a terceiro, porque terceiro só toma conhecimento desse ato quando, gente? Terceiro só toma conhecimento do ato quando existe a averbação no órgão competente e a publicação na imprensa oficial. Então, muito cuidado, tá? O terceiro só toma conhecimento do ato quando há publicação na imprensa oficial e a averbação no registro público de empresa mercantil. Agora, uma observação no seu caderno que já foi objeto de prova da OAB. Quando a questão disser que a empresa está enquadrada como ME, ou seja, como microempresa, ou está enquadrada como EPP, empresa de pequeno porte, não precisa da publicação na imprensa oficial. Basta apenas a averbação no registro público de empresa mercantil. Professora, o que significa o enquadramento como ME? Quando a empresa tem um faturamento bruto anual de até 360 mil reais, ela pode se enquadrar como ME. Claro, desde que ela não esteja nas hipóteses vedadas na lei. E quando o faturamento bruto dela anual for superior a 360 mil, até 4 milhões e 800, ela pode se enquadrar como EPP, como empresa de pequeno porte. O simples, né, que é a lei complementar 123 de 2006,
Se aplica, então, para aquelas empresas que vão se enquadrar como ME ou como EPP, que estão dentro do parágrafo 3º e não vetadas no parágrafo 4º, tá? No artigo 4º, perdão. Então, cuidado com relação a isso. Se a questão de prova, como já cobrou, disser que a empresa está enquadrada como ME ou como EPP, não é necessária a publicação na imprensa oficial, basta apenas, né, que ela realize a averbação no registro público de empresa mercantil. Um outro ponto que também já caiu em prova algumas vezes é com relação à responsabilidade do alienante e do adquirente. Quando o alienante, a pessoa que está vendendo o estabelecimento, realiza o trespasse, e ele não fica com bens suficientes para pagar os seus credores, ele só pode realizar essa alienação notificando esses credores ou realizando o pagamento desses credores. Então, qual é a regra? Se o alienante vende a empresa por 1 milhão e ele tem 500 mil em dívida, ele não precisa notificar os credores, porque ele fica com, né, bem suficiente para realizar o pagamento do seu passivo. Agora, se o alienante não restar em bem suficiente para pagar o seu passivo, ele depende, né, para que tenha eficácia essa alienação, ele depende do pagamento ou do consentimento dos credores. Então, ele tem que notificar os credores, né? E os credores, de modo expresso ou tácito, poderão dizer se eles concordam ou não com essa alienação. Se os credores se opuserem à alienação, ele só consegue alienar se ele pagar esses credores, tá? Então, muita atenção. Se ao alienante não restarem bem suficiente para solver o seu passivo, ou seja, para pagar os seus credores, a eficácia dessa alienação vai depender ou do pagamento de todos os credores ou do consentimento dos credores, que pode se dar de forma expressa ou tácita em 30 dias contados da sua notificação. E outro ponto importante que também cai muito em prova é a questão da responsabilidade de quem está comprando o estabelecimento, que é o adquirente, e a responsabilidade até mesmo do alienante quando vende esse estabelecimento. Será que o fato de eu vender o estabelecimento já faz com que eu não tenha mais nenhuma responsabilidade? Seria muito fácil, né? O que o legislador ele determina? Que o adquirente, quando compra o estabelecimento, ele vai responder por todos os débitos anteriores à transferência. Mas para que ele responda por todos os débitos anteriores à transferência, é necessário que esses débitos estejam regularmente contabilizados. A ideia é: o adquirente só vai responder por aquilo que ele sabe que existia de dívida. Eu não posso, ao alienar o estabelecimento, dizer que eu tenho um passivo de 500 mil e depois se descobrir que o passivo era de 1 milhão. Então, quem compra o estabelecimento, que é chamado de adquirente, só vai responder pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que esses débitos estejam regularmente contabilizados. E aí, na hora da prova, ele fala, independentemente de estarem ou não contabilizados. Não, depende que eles estejam contabilizados, tá? Agora, quem está vendendo o estabelecimento, que é chamado, por sua vez, de alienante, continua responsável também, solidariamente, com o adquirente. Só que fica solidariamente responsável com o adquirente pelo prazo de 1 ano. Mas 1 ano contado da onde? 1 ano contado da publicação do contrato de trespasse, quanto àqueles créditos que já venceram, tá? Ou 1 ano contado do vencimento, quanto àqueles créditos que ainda vão vencer. Então, imagine o seguinte, eu celebrei vários contratos que vão vencer em janeiro de 2021, fevereiro de 2021, novembro de 2020, dezembro de 2020. Esses contratos que já venceram, eu conto 1 ano de solidariedade
contado da publicação. Então, publiquei o contrato de trespasse em dezembro, todos esses contratos que venceram até dezembro, eu vou contar um ano da publicação. Então, até dezembro de 2021, o adquirente vai ficar solidariamente responsável, o alienante, perdão, vai ficar solidariamente responsável com o adquirente. Agora, esses contratos que vão vencer em janeiro de 2021, fevereiro de 2021, março de 2021, a responsabilidade do alienante vai contar do vencimento. Então, o que vai vencer janeiro de 2021, ele vai responder até janeiro de 2022. O que vai vencer em fevereiro de 2021, ele vai responder até fevereiro de 2022. E assim sucessivamente, tá? Então, a responsabilidade, cuidado, a responsabilidade do adquirente é por todos os débitos anteriores à transferência, desde que contabilizado. Já do alienante, ele responde solidariamente com o adquirente pelo prazo de 1 ano, quanto aos créditos que já venceram 1 ano contado da publicação, e aqueles créditos que ainda irão vencer, eu conto 1 ano do vencimento, tá? Agora, o legislador traz uma cláusula muito importante, chamada de cláusula de não concorrência, que serve para resguardar aquele que está adquirindo o estabelecimento empresarial. O artigo 1147 ele já caiu algumas vezes em prova, trabalhando essa cláusula da não concorrência. O que significa essa cláusula da não concorrência? Quem está comprando o estabelecimento empresarial não quer que aquela pessoa que está vendendo fique fazendo concorrência com ele. Até porque isso pode acabar gerando o chamado desvio de clientela. Então, pelo artigo 1147 do Código Civil, quando não existe autorização no contrato, o alienante, ou seja, a pessoa que está vendendo o estabelecimento, não poderá fazer concorrência com o adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Então, se eu alienei o meu restaurante, eu não posso fazer concorrência com o adquirente pelo prazo de 5 anos. Essa cláusula de não concorrência, na hipótese do trespasse, gente, ela pode ser ampliada ou ela pode ser reduzida. É possível, por exemplo, que no contrato conste que não pode fazer concorrência por 10 anos? Sim. Se houver previsão no contrato, eu aplico a previsão contratual. Agora, o que tem que se tomar cuidado é que quando o contrato é omisso, quando o contrato não fala nada a respeito da cláusula de não concorrência, ainda assim não poderá o alienante fazer concorrência com o adquirente. E cuidado, não caiu ainda em prova o parágrafo único do artigo 1147. Quando o contrato for de usufruto, ou quando o contrato for de arrendamento, né, do estabelecimento, a proibição da não concorrência perdura durante o prazo do contrato. Então, muita atenção. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição da não concorrência não é por 5 anos, é pelo prazo do contrato de arrendamento ou pelo prazo do contrato de usufruto. Então, se o arrendamento for de 10 anos, não pode fazer concorrência por 10 anos. Se o usufruto for de 2 anos, não pode fazer concorrência pelo prazo de 2 anos. Então, muita atenção. Não havendo autorização expressa, o alienante não pode fazer concorrência com o adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. E no caso de arrendamento ou usufruto, essa proibição de não concorrência prevalece durante o prazo do contrato. Esse assunto é um assunto que já caiu 3 vezes em prova na OAB. Então, muito cuidado com o artigo 1147 do Código Civil. Agora, existe um outro artigo também que já caiu em prova, que é o 1148. Salvo disposição em sentido contrário, a transferência do estabelecimento empresarial, ela importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, desde que esses contratos, é claro, não tenham caráter pessoal. Então, olha o seguinte, se eu tenho um restaurante e tem lá o contrato com a Enel, esse contrato de luz não é um contrato de caráter pessoal, então eu tenho a subrogação. A mesma coisa acontece com um contrato, por exemplo, de gás.
também não é um contrato pessoal. Agora, a gente tem que tomar cuidado com o contrato de locação, porque o contrato de locação, ele é um contrato personalíssimo. Então, para o contrato de locação, não haverá a subrogação. Então, a ideia é, se o contrato não dispor nada, a transferência do estabelecimento importa, consequentemente, a subrogação do adquirente nos contratos estipulados, né, para a exploração do estabelecimento, salvo aqueles contratos que tenham caráter pessoal. E um outro ponto importante é que o terceiro pode rescindir o contrato em 90 dias, contados da publicação da transferência, né? Se ocorrer uma justa causa. Então, se acontecer uma justa causa, ele pode sim rescindir o contrato dentro de 90 dias, tá? Fiquem aí atentos com relação a essas regras previstas no 1142 ao 1148, que são importantes referente ao estabelecimento empresarial e caem bastante na prova da OAB. Dando continuidade aqui à nossa segunda aula, a gente precisa estudar quais são as obrigações do empresário. E uma das obrigações mais importantes que o empresário tem e que cai bastante em prova é a realização do seu registro. O empresário, assim como a sociedade empresária, a empresa individual de responsabilidade limitada, são obrigados a realizar o seu registro no órgão competente. Então, uma das obrigações é a realização do registro no prazo de 30 dias. Então, o empresário individual, a sociedade empresária, a empresa individual de responsabilidade limitada devem realizar a sua inscrição no órgão competente no prazo de 30 dias, na junta comercial ou registro público de empresa mercantil, no prazo de 30 dias. Quando o registro ele é realizado dentro desse prazo, os efeitos retroagem à data de início da atividade. Porém, se eu realizar o registro 3 anos depois, 1 ano depois, aí os efeitos são do registro em diante, tá? Então, a retroatividade dos efeitos, ela só acontece quando o registro é realizado dentro do prazo de 30 dias. Qual é o local de registro? Se a atividade é empresária, registro público de empresa mercantil. Se a atividade for simples, RCPJ. Muito cuidado. Apesar do registro ser obrigatório antes do início da atividade, ele não é constitutivo para fins de sua caracterização como empresário. Não é o registro que torna a atividade empresária. O que torna a atividade empresária é o preenchimento dos requisitos do artigo 966 do Código Civil. O que me define como empresário é exercer profissionalmente uma atividade econômica e organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Muita atenção com relação a isso, tá? O que me confere a condição de empresário é exercer profissionalmente uma atividade econômica e organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, notem, o registro é obrigatório? Sim. Qual é a exceção que você precisa colocar no seu caderno? Para o rural. O rural, a gente viu que não precisa se registrar. Para o rural, o registro é facultativo. Para o empresário, o registro é obrigatório. Empresário gênero, do qual eu tenho espécie, empresário individual, sociedade empresarieira, L, tá? Para o empresário, o registro é obrigatório. Para aquele que exerce atividade rural, o registro é facultativo. E a natureza jurídica do registro para o empresário, ele tem natureza declaratória. Isso já caiu algumas vezes em prova. Não é o registro que lhe confere a condição de empresário, e sim o preenchimento dos requisitos do artigo 966 do Código Civil. Então, cuidado. Bota isso no caderno de forma destacada. O registro não é constitutivo para fins de sua caracterização como empresário. Vou repetir. O registro não é constitutivo para fins de sua caracterização como empresário. O que me torna empresário é o preenchimento dos requisitos do artigo 966, salvo para o rural, né? Que como o rural ele depende do registro para ser empresário, ele teria natureza constitutiva. Inclusive, essa questão de natureza constitutiva e declaratória, até do registro do rural, vem sendo discutido bastante pelo STJ, tá? Então, fiquem aí atentos com relação à redação do artigo 1150 e do 967 do Código Civil, que trabalham, né, a questão do registro.
Se o empresário instituir sucursal, filial ou agência, ele, né, em jurisdição diferente daquela em que ele realizou o registro dele, ele também precisa se registrar com a prova da sua inscrição originária, tá? Então, abri aqui um restaurante no Rio de Janeiro, vou abrir uma filial em São Paulo, eu tenho que realizar a inscrição da filial lá no Registro Público de Empresa Mercantil de São Paulo, né? E juntar a prova da minha inscrição originária. E depois pegar essa inscrição que foi registrada lá e averbar no Registro Público de Empresa Mercantil da respectiva sede. Quais são os atos que são praticados pela junta comercial? A junta comercial, ela é responsável pela matrícula, pela averbação e também pela autenticação dos instrumentos de escrituração. Também é obrigação do empresário, a gente vai analisar ainda nesse bloco, a escrituração. Então, quais são os atos que são praticados pela junta? Matrícula e cancelamento de quem? Leiloeiro, tradutor público, intérprete, trapicheiro e administradores de armazéns. Eles realizam a sua matrícula, tá, gente? Cuidado, não é averbação. Se for leiloeiro, tradutor público, intérprete, trapicheiro, administrador de armazém geral, a gente tem a matrícula e o cancelamento realizado na junta comercial. Outra coisa importante, os livros e as fichas do empresário, eles são autenticados também na junta comercial. Então, a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio também são realizados pela junta comercial. E, muito importante, o arquivamento. O arquivamento dos documentos relativos à constituição da empresa, alteração, dissolução e extinção, seja do empresário individual, da sociedade empresária, da empresa individual de responsabilidade limitada ou da cooperativa, é realizado na junta comercial. Então, cuidado, olha só. Apesar da cooperativa ser uma atividade de natureza simples, pela lei de registro, ela deve ser realizada a sua inscrição na junta comercial. Na prática, gente, consegue registrar tanto na junta como no RCPJ. Na prova, eu ficaria com a lei, né? Se a lei diz que cooperativa tem que registrar na junta, vamos registrar na junta comercial. Além disso, dos atos relativos a consórcio e grupo de sociedade, também o local de registro é na junta comercial. Dos atos concernentes às empresas mercantis que são estrangeiras e têm autorização para funcionar aqui no Brasil. Declaração de microempresa também é feita na junta comercial. Os atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao Registro Público de Empresa Mercantil e as atividades afins e daqueles que possam interessar tanto ao empresário como às empresas mercantis. Agora, uma alteração que a gente teve contratual muito importante, a alteração da lei, perdão, uma alteração na legislação que a gente teve pela Lei 13.874 de 2019, é que agora, para eu dar baixa na empresa, né, para eu realizar a extinção do registro, eu não preciso pagar mais a taxa que eu pagava para a junta comercial. Então, é vedada, cuidado com isso agora, a cobrança de preço pelo serviço de arquivamento dos documentos relativos à extinção do registro do empresário individual, da empresa individual de responsabilidade limitada e da sociedade limitada, tá? Então, não existe mais o pagamento pela taxa para extinção. Essa foi uma alteração muito importante de 2019. Quanto à escrituração, que também é uma obrigação do empresário, tanto o empresário como a sociedade empresária, e por mais que não esteja previsto no artigo 1179, a empresa individual de responsabilidade limitada, além de ter a obrigação de realizar o seu registro no órgão competente, também são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, que pode ser mecanizado ou não, mas é obrigatório esse sistema de contabilidade, com base na escrituração uniforme dos seus livros em correspondência com a documentação. E detalhe, tem que levantar anualmente tanto o balanço patrimonial
como o resultado econômico. Então, isso é uma obrigação. Por isso, a figura do contador é tão importante para o empresário, para a sociedade empresária e para a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, cuidado. Essa escrituração, ela é obrigatória e a gente vai estudar que existem livros que são obrigatórios, tem os chamados livros especiais e tem os chamados livros facultativos. Eu criei aqui uma tabela para vocês, esse gráfico, onde a gente vai estudar quais são os livros obrigatórios, quais são os livros especiais e quais são os livros facultativos. A gente viu que o registro é uma das obrigações do empresário, aqui a gente está falando do gênero, né? E uma outra obrigação é a escrituração. Então, o artigo 1180 é um dos mais importantes para a gente, porque ele diz, além daqueles livros que são exigidos pela lei, é indispensável o diário. Cuidado. Então, o diário é um livro obrigatório. Quando é que o diário poderá ser substituído? Ele poderá ser substituído pelas fichas, no caso da escrituração mecanizada ou eletrônica, ou ainda ele pode ser substituído pelos livros e balancetes diário e balanços, na hipótese que ele adota as fichas de lançamento. Então, cuidado. Livro indispensável, o diário. Quando é que o diário pode ser substituído? Por fichas, no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica, ou pelos livros e balancetes diários, quando, né, ele adotar as fichas de lançamento. As exceções, né, estão no artigo 1181 e 1185. Quais são os livros especiais? Esses livros especiais vai depender da sociedade. Por exemplo, eu tenho como livro especial na sociedade anônima, né, o livro de ações nominativas para inscrição, anotação, averbação, o livro da ata de assembleia, só que isso se aplica para a sociedade anônima. Se eu emitir duplicata, a lei de duplicata exige que eu tenha o livro de registro de duplicata. Se eu não for emitir duplicata, eu não preciso desse livro. Então, existem alguns livros que são especiais, né, e só serão obrigatórios para aquelas sociedades que desempenham aquela determinada atividade. No caso, por exemplo, da sociedade que emita duplicata, tem que ter o livro de registro obrigatório da duplicata. Se for uma sociedade anônima, tem que ter o livro de registro de ação nominativa, tem que ter o livro das atas de Assembleia Geral e assim sucessivamente, tá? E tem os chamados livros facultativos. Os livros facultativos, eu tenho o borrador, que é o chamado rascunho diário, eu tenho o livro caixa, né, que é a entrada e saída, eu tenho o livro conta corrente, que serve para a conta individualizada do cliente ou do fornecedor, e tem o estoque e a razão, que serve para documentar o movimento das mercadorias, tá? Muita atenção. E para a gente fechar, é importante a gente destacar aqui que microempresário e empresa de pequeno porte é dispensado das exigências da lei, né? Então, o microempresário, aqui, o pequeno empresário, o empresário rural, tem esse tratamento simplificado e diferenciado, né, que está previsto na lei, e aí ele não precisa adotar o artigo 1180 do Código Civil, tá? Fiquem aí atentos à redação do artigo 1170, parágrafo 2º, né, que é importante, 1180, 1181, 1185, que são esses artigos que a gente acabou de estudar agora, que são importantes aí, que devem estar destacados no caderno de vocês. A gente vai encerrar esse bloco e no próximo bloco a gente dá continuidade aí ao direito empresarial. Clica aí no nosso próximo bloco.